O povo escolhido de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Pai, eu agradeço, pois nesse momento é um momento de primícias e quanta gratidão gerada no coração, quanta gratidão por esse dia tão maravilhoso que tu tens nos dado de presente. Que belo presente, né? Amanhecermos e termos a tua companhia e podermos contar contigo e podermos desfrutarmos de todas as coisas maravilhosas que tu providenciou para os filhos. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela esta unção maravilhosa que está sendo derramada sobre nós a cada amanhecer. Que teu Santo Espírito continue conosco, continue nos ensinando, nos protegendo e que nós possamos compreender quais são teus propósitos, compreender qual a tua missão e compreender os ensinos que tu vai colocar para que nós possamos aqui. Obrigado por fazermos a diferença. E eu desejo que hoje seja aquele exponencial dia. Sim, aquele exponencial dia. Aquele dia maravilhoso que o Pai reservou e nos entregou. E que nós possamos estar dominando e governando. Sim, pois Ele nos deu esse domínio e governo. Obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco e nos instrui para que nós possamos dar mais uns passos mas pautados em tua palavra, pautados em teus ensinos, em tuas instruções. E eu vou começar com uma narrativa e hoje vai ser um pouco profético. Ontem já tivemos uma palavra um pouco profética. É claro que a gente não vai poder falar tudo, mas a gente vai começar a falar. O teu espírito ele já começa a receber, já começa a processar. E em oportunidades, talvez na escola, Ele nos dê para que a gente se aprofunde, porque é tipo um chamado. O Senhor está te levantando uma nova geração. E você que está se conectando agora, talvez não esteja entendendo nada ainda, mas você está sendo e é escolhido porque a linguagem vai ser tocada no Espírito. E a narrativa é em Gênesis capítulo 30, o versículo 37. Você pode até dar uma olhada na toda a narrativa, eu só vou frisar aqui, porque é muito importante, porque dentro dessa narrativa tem algo tão extraordinário, tem algo tão maravilhoso, que merece que a gente faça um estudo para que você, filho e filha, tenha condições de viver. Quando a gente fala os céus na terra, é muito legal a gente imaginar. Mas será que todos os filhos estão trazendo os céus à terra? Por que eu faço essas perguntas? Porque nós estamos deixando de viver coisas extraordinárias que Deus preparou para mim e para você. Mas da mesma forma que a gente traz os céus para a terra, a gente também pode levar filhos e filhas para os céus. Para as regiões, tem que imaginar, tem outra possibilidade, que a gente também levar os filhos que estão conosco para estar assentado às regiões celestiais. Tá? É um pouquinho profundo, é profético, mas a gente vai liberando algumas coisas proféticas. Tá? E a narrativa diz assim, Gênesis 30, versículo 37. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e nele fez listas brancas, descascando-as parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou esses galhos no lugar onde costumavam beber água, que era em frente aos rebanhos,
E os rebanhos bebiam água ali. Então ele colocou essas varas listradas. Tá? E na época do cio, os rebanhos vinham beber. E ali os rebanhos se acasalavam diante dos caios e geravam filhotes listrados. Que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos. E é interessante, porque deixa eu comportar para você compreender. Jacó, você sabe toda a narrativa de Jacó, que ele trabalhou 7 anos, trabalhou 14 anos, trabalhou um bom período apenas para ganhar como salário a sua esposa. E quando ele termina de trabalhar aquele período, não era exatamente a esposa que tinha sido prometida, aí ele tem que trabalhar mais um tempo. Ele foi enganado nesse período e ele trabalhou um bom tempo. E como ele já estava um pouco, vamos dizer assim, cheio dessa situação, ele resolve chegar para o tio Labão e dizer: olha, eu quero ir embora. Aí o tio diz: não, eu te aumento o salário e tudo. Então Jacó tinha recebido uma instrução de Deus, uma visão de Deus, com relação a exatamente a preparar estas varas. Para quê? Para que o rebanho, quando fosse aumentar, fossem malhados e pintados, com essa técnica que ele tinha recebido, com essa visão que ele tinha recebido, em sonho. Deus tinha dado para ele uma instrução. Ovelhas e os animais que são de uma cor só, por exemplo, brancas, pretas, as malhadas e pintadas, listradas, eu não vou ficar. Você fica com todo isso aí, que era um bom número, que era maior número, só eram essas. E então ele fica com o menor número, um pequeno rebanho, das brancas, das pretas, das cinzas, né? E vai cuidar. E bem distante das malhadas e pintadas. E Deus, como tinha dado essa instrução, ele fez exatamente. Providenciou as varas lá e colocou. E ele ficava pastorando, ele ficava ali. Naquele momento ele ficava. De quando Deus dá uma instrução e você cumpre, o sobrenatural é de Deus. Porque se você imaginar, é uma narrativa meio, assim, vamos dizer, sobrenatural. Como é que ele só impôs varas na frente dos animais e ao eles se acasalarem, vamos dizer, sendo totalmente brancas, como é que iriam nascer filhotes listrados? Para a gente ver que quando Deus dá uma instrução, mesmo às vezes sendo um pouco, vamos dizer, malucas para nós, mas quando nós fazemos o que Deus instruiu, o sobrenatural é dele. E é muito interessante porque, primeiro, Jacó separa os rebanhos, coloca distante dos demais. Ele fica com, vamos dizer, as brancas, e essa impossibilidade de acontecer o sobrenatural, vamos dizer, era totalmente possível. Aí o que acontece quando as coisas são em sua vida? A geração vai começar a sonhar estratégias, vai começar a sonhar coisas que Deus está mandando. Você sabia que Deus continua falando para toda essa geração? E o homem é que não compreende, o homem é que não está entendendo o que Deus está falando. E quando você entender o que Deus está falando, as instruções que Deus está falando, aí você vai entender que ali tinha uma lei da fé. Ele recebe a instrução e coloca em prática. Que é a mesma coisa que a gente encontra lá em Mateus 17:20. Quando Jesus faz aquela narrativa e diz: olhe, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos dizer a esse monte: vá daqui para lá. E ele irá. E nada será impossível para vocês.
Veja só, uma pergunta, né? Você acha que foi fácil para Jacó chegar a se livrar do engano do seu tio e trazer e gerar riqueza para ele? Vamos dizer assim, e sair rico daquela situação? Não foi fácil. Mas deixa eu te dar um primeiro código revelado. Ele teve que realizar várias atitudes. E às vezes, diante de uma situação minha e sua, que nós estamos passando dificuldades, vamos dizer, financeiras, dificuldades em outras áreas da nossa vida, através de sonhos, visões, porque Deus continua falando. E como nós estamos liberando um tempo profético agora, estamos ativando o profético. É um tempo apostólico e profético que está sendo levantado e dado para nós, essa nova geração. Sim, agora essa nova geração. Aí você vai começar a sonhar, você vai começar a vir as ideias borbulhar dentro de você. E você colocando em prática, Deus vai agir com o seu sobrenatural. Assim como agiu na vida de Jacó. Deixa eu dar o segundo código revelado. Ele ouviu o que Deus tinha dito para ele. Ele ouviu. E é maravilhoso, né, a gente ver que ele captou a mensagem, entendeu. Era difícil, porque Deus ali deu 3 de várias colocar. E elas não são entrada fácil assim de você pegar nas aulas. Daqui a pouquinho eu já vou falar sobre cada uma delas, para você entender que cada uma tinha uma função, cada uma tinha algo. Porque quando Deus faz, quando Deus dá instrução, tem os porquês. E quando nós entendemos os porquês, fica bem mais fácil. Porque tem tanta gente que pergunta, por que isso, Senhor? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Não, recebeu, compreendeu, faça. Se não compreendeu, pergunta, que aí o Espírito Santo vai te ajudar. Agora, se você não tem ouvido nada, como? Se você não tem ouvido nada de Deus, isso, eu vou dizer, é preocupante. Mas não se preocupe mais. Eu tenho uma boa notícia. Agarra na nossa mão e vamos conosco, que você vai começar a ouvir e a compreender. Porque Deus continua falando, tá? Da mesma forma que Deus falava, os homens é que estão escutando pouco, mas Deus continua falando. E isso é importante demais. Porque quando você escuta o que o Pai está falando, o nosso Paizinho amado, o nosso Pai maravilhoso, e a gente compreende, e assim eu falo, decodifica essa mensagem, então vai ficar bem mais fácil de você vencer as tuas lutas. Porque aquele momento ali estava difícil. Imagina ele trabalhar aquele tanto de tempo, tantos de anos, já está com, vamos dizer, família, vamos bem, da tua, você vai começar a ver, enxergar de outra forma o que o Senhor está querendo fazer conosco a partir de agora. Então esse vai ser uma série, e essa série ela vai ser interessante porque ela vai ser colocada para você aprofundar. Eu não poderia chegar aqui e já liberar tudo de uma forma e dizer como você fazer tudo. Não, mas eu já estou falando e você no Espírito já está captando. Para quê? Para que você entenda que Deus está liberando um novo tempo para uma nova geração. Até eu falei, a New Generation. Pois essa nova geração, a última geração, é a geração que vai ter uma intimidade maior com Deus. É uma geração que vai ter maior relacionamento com Deus. É uma geração que vai escutar o Pai falar. Sim, porque nós vamos ver a figura de Deus Pai, de Deus amigo, que nós vamos ser outras horas amigo de Deus, e outra hora Deus juiz, tá? Depois a gente se aprofunda mais um pouco nessas áreas. E o que eu e você nós temos que fazer? Nós vamos usar a nossa imaginação, nós vamos usar a palavra, nós vamos usar os ensinos. Para quê? Para a realização dos milagres. Porque quando o Senhor foi bem claro ali na palavra e disse, Jacó, pega
esses 3 tipos de água, iscas. Faz assim, já deu as instruções. Então, e Jacó colocou, fez tudo como ele foi, e passou tempos imaginando. Tempos imaginando que quando as ovelhas, os bodes, todos aqueles animais que ele criava, pudessem conceber e saírem, em vez de brancos ou de uma cor só, ou pretas, ou saírem listradas, salpicadas. A imaginação, é claro que não foi só a imaginação, mas a imaginação, ela é um princípio, tá? Porque que muitas vezes nós recebemos esses princípios na Bíblia e desprezamos? Primeiro a gente tem que ver, isso é o princípio da fé. Ele já estava vendo o quê? Todos os filhotes nascendo salpicados. Todos os filhotes, ele estava fazendo o quê? Chamando à existência aquilo que não é como se fosse. Perceberam agora que essa imaginação tem tudo a ver com a fé? Chamar à existência aquilo que não existe? Ele tinha uma situação e ele estava chamando à existência uma situação que não existia, e você fica ali atolado, aí você não consegue avançar. E o Senhor está ensinando exatamente. Imagine, e ele ficou tempos e tempos ali, pastorando o rebanho. Toda hora que eles iam, ele ficava imaginando que os filhotes iriam nascer salpicados e listrados. E assim aconteceu. Porque Deus viu a imaginação dele, viu ele ativando a fé dele e viu ele cumprindo a instrução que Deus tinha feito. E o sobrenatural é de quem? É de Deus. Deus está nos convidando para vivermos dia após dia, mas num nível de fé, ativados no Espírito. Porque uma coisa é você ser ativado no Espírito, outra coisa é você viver no Espírito, que é o Espírito Santo, né? Tem gente que até tem o Espírito Santo, mas não está ativado, não está sendo guiado, não está andando conforme o Espírito. E tudo isso é um convite que para você, quando você estiver nas escolas do reino, você fazer isso e viver. Porque Deus está nos ensinando que a gente tem que ser específico. Específico nas orações. Tem gente que está pedindo tão genérico. E o Senhor disse, olha, o que é que você quer mesmo? Aí você diz, olha, eu quero ser isso, abençoado. Aí o Senhor disse, mas abençoado tu já é. Peça coisas mais específicas, bem específicas. O que é que Jacó aprendeu ali? Que ele queria filhotes salpicados, malhados e listrados. Ele foi bem específico. E por que você não está sendo específico nos teus pedidos? Você tem que ser específico. Porque quando você é específico, você aciona Deus. Quando você faz um pedido que não é específico, Deus fica aguardando. Filho, tu não pediu ainda. Quando um filho vai pedir ao pai um brinquedo, ele é bem específico. Olha, eu quero assim, assim, dessa forma, dessa cor, esse modelo, isso. E você tem feito isso? Não, né? Pois a partir de agora, pense como um filho pedindo as coisas ao pai, mas bem específicos. Porque quando Deus recebe o pedido específico, o que é que ele faz? Ele aciona. Aprenda a falar corretamente. A fazer conforme o Senhor está instruindo. A pensar conforme a instrução que você recebeu. E não na situação que está. É uma mentalidade, vamos dizer, é uma mudança de mentalidade. A própria palavra fala em metanoia, que é você mudar a forma de pensar. E quando você pensava de uma forma que estava tudo ruim, tudo que não estava acontecendo, e você está agora numa nova mentalidade, a mentalidade que o Senhor está dizendo, por fé, pela fé, ativando, pela minha palavra, pela minha visão, pela minha instrução, aí você vai ter que fazer essa mudança para ver o que? O resultado sobrenatural. Para você começar a ser um gerador de milagres. A gente vai aprofundar nessa questão das orações. A gente vai aprofundar. Agora não é, você pode dizer, mas eu já queria tudo logo. Não, gente, tenha calma. É aos poucos. Porque se você já vem acompanhando a gente, já está quase um bom período aí, vários dias, já tem anos que vocês acompanham.
E você pode perceber que o tanto de instruções que foi feito, se você já colocasse em prática, tua vida já teria mudado faz tempo. E às vezes só a maneira de pensar, de você crer. Porque o estilo de vida cristã é você crer. A maior parte vai ser ativado pelo crer. Tá? E Jacó fez o quê? Horas e horas crendo. Ali na frente do rebanho. E o que ele fez, o que ele recebeu, iria acontecer. Ele estava o quê? Exercitando a fé. Tem gente que recebe um não ou não acontece de imediato porque é algo sobrenatural. Aí diz, não funciona não. Mas se o Senhor disse, vai funcionar. Então fica atento para decodificar as instruções de Deus. Tá? E na prática o que ele fez? Ele recebe as instruções, coloca-as em prática. Vamos dizer, ele orou ali e ficou aguardando o resultado. E ficou acompanhando ali. Ele fez o quê? Atos proféticos. Lembra aí que de vez em quando a gente vai liberar atos proféticos para você fazer, né? Então fica atento. E às vezes você vai receber também instruções de como Jacó. Pega varas aí, corta em listras e coloca aí para acontecer. Porque tem esses atos proféticos. E o que é que o ato profético faz? Ele liga a sua mente natural para você enxergar aquilo que vai acontecer, para Deus derramar o seu sobrenatural. E o que é que Jacó fez? Ele trouxe à existência, sem fé, aquilo que ele... Isso é a fé. A fé é em ação. Pois ali ele materializou a sua fé. Na hora que ele pega as varas e faz o ato profético, ele está fazendo o que? Ele está materializando a fé naquilo que Deus colocou, deu para ele. E ativou ali nele o poder de Deus, a unção, o sobrenatural, o poder criativo de Deus. A gente chama a unção de criar. Você tem noção que o que ele estava fazendo ali era a mesma coisa que Adão tinha antes da queda? Por isso que era poder e domínio sobre toda a terra, de criar. Então, essa série vai ser Poder para Criar. E você vai começar a compreender que é tão mais simples, porque o Evangelho é simples. Ele só não é tão mais, ele não é mais simples, porque tem que confundir às vezes os sábios. Se Deus me comandar que você colocar varas, coloque. Mas eu estou aguardando aqui para os 5 últimos finais aqui para fazer uma revelação bombástica para você entender como que eu tenho essas varas hoje para colocar em prática na tua vida, para toda e qualquer situação que você esteja passando. O Senhor está colocando, eu vou dizer assim, não mais varas, mas uma árvore só. Assim como Jacó teve 3 tipos de árvores, você tem uma que vale por mais do que 3. Ele usou ali o poder criativo. Esse que eu e você nós temos, que está aqui dentro. O Espírito Santo de Deus tem um poder que é criativo e está na minha e na sua mão. E ali Jacó recebe as instruções para usar. E eu e você também, nós vamos receber instruções para usar a partir de hoje. Bem mais claro, e você vai entender. Enquanto você não entender, você vai ficar perguntando a Deus. Tá? E a maior parte vai ser liberada pelo pensar. Aqueles que estão pensando só em derrotas, em destruição e nisso, naquilo que não vai dar certo, tá certo e vai ficar nessa situação. Agora, quando você fizer a metanoia, mudar a mente e dizer, não, o que é que Deus disse? Quais foram as promessas? 8.000 promessas. Então essa promessa aqui, essa uma, eu quero. Aí você vai fazer realizar para a tua vida. Eu vou entrar. Mas depois, se for necessário, eu vou reeditar os vídeos, mas você não vai perder nenhum conteúdo. Porque é forte, é poderoso. E todas as vezes que a gente vai passar um ensino a mais, um ensino revelador que vai mudar, transformar a tua vida.
vê os dardos, mas estão paralisados em nome de Jesus. E quando Jesus chama, venha para o caminho é você estar em harmonia com Deus, o caminho que Ele abriu. Se a gente estava separado, Ele nos deu um novo caminho. E agora a gente está em harmonia. A gente diz alinhado com Deus, escutando. Porque tudo é possível ao que crê. Está lá em Marcos 9, 23. Então, se eu começar a pensar, porque tem uma narrativa, bem, aconteceu essa narrativa, eu quero essa narrativa para mim, eu quero viver, sendo o propósito de Deus, eu quero viver novamente essa narrativa, ou coisas maiores ainda, porque assim o Pai nos ensinou. Então você já crê, você já acredita, você chama a existência, e você pede agora o quê? As instruções. E chegando às instruções, você vai colocar o quê? Em prática. Porque às vezes tem tanta gente que tem o conhecimento, sabe que é possível, sabe disso, mas não parte, não age, não faz. Talvez não aconteça. Ah, só está acontecendo o contrário, só está acontecendo... É hora de você mudar o quê? O mindset, a forma de pensar. Fazer a transformação da sua mente, o metanoia, mas transformar em cima da palavra. Porque transformar para o mundo, você já está transformado para o mundo. E agora você tem que fazer o quê? A transformação correta. Porque além da fé, você deve ficar atento aos seus sonhos, às suas visões, o que Deus está falando. Deus está falando de tanta forma. E Jacó, quando recebe aquele sonho, e sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. Ele já tinha chamado a existência o que ele... E ele viu em sonho. Será que ele imaginou tanto? Será que, portanto, ele querer, ele não sonhou o resultado? E eis que os bodes, e eis que as cabras, eis que as ovelhas, eram elas listradas, salpicadas. Eis-me aqui, Senhor. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados, malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Veja aí como Deus está agindo agora, não mais como um pai, mas como um Deus juiz. Porque ele viu toda, vamos dizer, a enganação, tudo que Labão tinha feito para os... Não se preocupa, tá, gente? Se você está numa situação dessa, Deus está vendo, e Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de justiça. E esse sobrenatural, Deus fez exatamente para quê? Para gerar riqueza para Jacó. Pelos anos todos que você trabalhou de graça, você não está trabalhando de graça, você não está trabalhando por pouco salário, você está trabalhando por algo grandioso. Só seja fiel no que tu estás fazendo, seja fiel àquele que te deu as instruções, seja fiel e acredite na palavra de Deus. Se tiver uma escolha de você escolher o que o mundo está dizendo ou o que está dizendo a palavra, escolha a palavra. E são decisões difíceis, tá? Jacó executou exatamente o que? As instruções de Deus. Jacó executou exatamente o que? Ele estudou, ele trabalhou, ele entendeu, chamou, fez exatamente como Deus queria. Deixa eu só dizer aqui bem rapidinho, para a gente já encerrar. Depois eu vou aprofundar esse estudo, que é para ensinar a você a materializar, a trazer a fé. Isso. Olha, tinha o álamo. Por quê? Porque essa planta ela significava algo. O que é que Jacó estava quando o Senhor disse, olha, pega essa aqui específico, o álamo. Jacó já estava profetizando que o rebanho seria o quê? De grande porte, belo e vistoso. Porque o álamo é uma árvore, vamos dizer assim, que chega até 30 metros, ela é bela, ela é vistosa, tá? Ela cresce com o vento, tá? A própria lã dos animais seria como algodão macias e, vamos dizer assim, e brancas. Tinha o crescimento rápido, era conhecido por todos, e as raízes eram robustas. Era conhecido por todos, por quê?
Porque quando o rebanho começasse a aumentar, o povo ia ver que Deus tinha agido ali, que tinha havido um sobrenatural, e que não era pela inteligência de Jacó, mas pelo Deus que ele servia. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Começaram a lembrar, né? Isso, porque Deus vai fazer por você, mas é para o nome dele ser engrandecido. Tá? Então essa primeira... Tem mais coisas para serem reveladas, mas eu vou ficar só por aqui na do água, né? E tinha da aveleira, né? O que é uma aveleira, né? Ela era pequena árvore, né? Ela aparece, vamos dizer assim, espontânea, não é preciso ninguém plantar. E o que é que Jacó estava profetizando quando ele coloca também, vamos dizer, varas de aveleira? Profetizando que o seu rebanho ia crescer espontaneamente. E que a carne, vamos dizer, dos animais seria como o fruto da avelã, saborosos e rico em proteínas. E tudo era aproveitado, né? A lã, a carne, o couro, o chifre, leite. Veja como Deus é maravilhoso, né? Uma árvore, daquelas que ele colocou ali, representa tudo isso. E era o que? Já dizendo a Jacó que tudo isso ele profetizasse que iria acontecer com o rebanho dele. E crescia assim, essa árvore era pequena, uns 12 metros, né? Mas era de origem difícil. Era do norte, da América do Norte e da Ásia Menor. Então ele teve que ter, vamos dizer, trabalho, esforço para buscar essas árvores. Ela não tinha assim, fácil chegar e pegar um graveto, não. Teve que fazer algo. E também tinha a castanheira, que seu rebanho seria alto e forte. E que seu rebanho, e vamos dizer assim, os reprodutores, eles seriam vistos e seriam cobiçados e seriam, vamos dizer, contratados por muita gente para reproduzir também em outros rebanhos. Porque o tronco da castanheira é muito forte. E essa castanheira, ela aumentava de 30 a 50 metros. Né? Era de origem, vamos dizer, da Península Ibérica. Nós temos na Amazônia também. E se você vê, é um tronco reto, é grande. A própria casca, ela é dura. Né? Então são benefícios, né? E características, né? Que o rebanho de Jacó iria acontecer exatamente assim. E aconteceu. E só lembrando, né? Era Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus deu promessas, estava cumprindo. Mas se Jacó não tivesse feito o que Deus mandou, nada teria acontecido. Então fique atento que Deus está te dando instruções. Deus está dizendo, ei filho e filha, faça assim. Ei filho e filha. Está tendo sonhos e visões? Pede revelação. Pede para saber o que é que vai fazer. Porque Abraão recebeu o quê? Tu vai ser pai de muitas nações. E foi. Abraão foi rejuvenescido. Sara foi rejuvenescida. Tá vendo aí coisas que Deus pode fazer que às vezes o homem não tá nem aí? É por meio do seu sobrenatural. Tudo é possível ao que crê. Tá na palavra? Tá. Tem algo semelhante? Tem. Tem instruções? Tem. Peça para você, coloque em prática e viva. Pois é por meio do sobrenatural. Eles vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Faça assim, faça. Desfrute. As leis dos antepassados, elas estão disponíveis hoje para mim e para você. As leis da fé gerando milagres, da fé ativa. Mas antes tem que começar a gerar no pensamento. Se você ficar ligado só nas suas lutas, nas coisas, nos medos, nas tormentas, e você não fixar na palavra, não declarar a palavra. Porque Deus ali, o que é que ele fez? Ele teve que mudar os pensamentos de Jacó.
Porque ele poderia só ficar reclamando isso e aquilo, e não, Deus trabalha primeiro nos pensamentos de Jacó, muda e dá as instruções e diz, olha, é possível, faça assim. E Jacó foi fazendo, e aquelas varas ali, já foi dizendo o quê? Mudando o pensamento de Jacó. Aquelas varas foram usadas visualmente, isso é chave, tá, gente? Para quê? Para mudar os pensamentos de Jacó, para dizer ele que era possível que Deus ia realizar, e ele começasse a trazer agora o que ele queria para já, agora. E Jacó acessou, eu vou dizer assim, essa linguagem, a linguagem da criação. Eu vou dizer assim, vou resumir, a linguagem do Espírito Santo, ele acessou ali. E filho. E porque muita gente está com o Espírito Santo, mas não está acessando essa linguagem, para botar em movimento o poder criativo. Tá vendo como tem coisas para serem vistas aí, para serem coisas aí, para serem vividas aí. Por isso que a gente tem falando muito no reino, viver no reino, que o reino de Deus já é agora. Mas tem gente que nem viu ainda o reino. Então você precisa ver o reino, você precisa se aproximar do reino, você precisa entrar no reino, você precisa experimentar o sobrenatural no reino, você precisa viver no reino, não sair mais do reino, tá? E depois ensinar outras pessoas a virem participar do reino. É isso que a gente está preparando nas escolas, está preparando nessas ministrações, para que você já comece a ver que quando Jesus disse, quando ele vier terminar de implantar, ele já queria ver muitos vivendo no reino. E esses muitos sou eu e você. E a noção de quanto da unção está sendo liberada agora nesses últimos dias para os filhos viverem conforme o Pai quer. É o domínio, é o governo. Sim. E a imagem e essa linguagem do Espírito Santo é que vai fazer uma diferença em a gente viver esse sobrenatural. Porque na hora ali, o que é que Jacó fez? Acessou o céu, falou, teve a mesma linguagem. E quando ele teve a mesma linguagem, o que é? Aí houve criação. Houve o milagre, ele acessou, vamos dizer, a dimensão do Espírito, a dimensão de tudo ser criado. E ele começou o que? A operar. Na hora que ele começou a acontecer, ele operou na dimensão celestial. E é possível eu e você operarmos na dimensão celestial. Só que tem que ter um momento, tem que ter mais uma que vai acontecer. Você vai começar a operar, vamos dizer assim, nos genes. Você tem noção do que aquelas ovelhas, animais ali, só de uma cor só, vou dizer as brancas, por meio daquele ato profético, o Espírito Santo com a unção e o poder que estava dado ali, dele chamar a existência, juntar e modificar os genes dos animais, é o poder criativo que Deus nos deu. Mas não é qualquer coisa não, tá, gente? Tem que ser debaixo de um propósito, de uma história. Então Deus está querendo liberar isso pra gente. Porque essas 8.000 promessas que estão lá escritas na Bíblia, elas foram feitas para os filhos. Aí você me pergunta, todos vão pegar as 8.000? Não. Só que você for revelado, a que você quiser, a que você chamar a existência, a que você pedir, reivindicar, tomar posse, como a gente chama. Que tem gente que está esperando, Deus manda, Deus manda. Sim, tem uma graça que Ele tem aí, uma misericórdia que Ele derrama sobre as nossas vidas, mas você pode acessar, porque é dos filhos. Filho tem acesso de estar à mesa, filho tem acesso de viver o sobrenatural. Aprenda. Santo quem trabalhou nele. Foi o Espírito Santo quem, vamos dizer, em sonhos. E Jacó executou. Jacó recebeu e executou. Ele não ficou questionando. Isso não funciona. Isso o povo vai achar muito maluco. Eu não faço isso não. Porque tem tantos religiosos aí criticando o sobrenatural de Deus, a unção de Deus. Tem tanta gente abafando a unção de Deus. E a unção de Deus é a coisa mais preciosa que a gente tem que guardar. Tá? Porque é o poder de Deus para criar. Você tem noção do que é isso? Ei, gente, eu
Eu vou parar por aqui, depois a gente vai se aprofundar nesses assuntos, tá? E amanhã a gente volta às 7h01 novamente, tá? Então, Pai, em nome de Jesus, libera, desperta nos teus filhos e filhas essa mente, essa mudança de mente, essa nova mentalidade, pautadas no teu sobrenatural, pautadas na tua unção, pautadas na tua palavra, para que eles possam viver coisas ligando dos céus para a terra, da terra para os céus. Obrigado, Senhor, porque são poucos que vão compreender no Espírito, mas esses poucos, pois está se abrindo portões celestiais agora, para que você que assistiu ou que vem assistir, seja conectado agora nesses ensinos, seja conectado agora nessa mensagem, na mensagem profética, na mensagem apostólica. Deus está liberando, um povo está juntando esse povo, e esses portais celestiais estão abertos, para que você possa usufruir. Shalom! Trago a poderosa na tua vida. Amém? Amém e amém. Até amanhã.